Olá, meu amigo, meu irmão, você que me acompanha aqui em nossos vídeos. Você sabia que nós servimos ao Deus que é o Senhor do tempo? Abre aí a sua Bíblia em João, no capítulo 16, no verso 29, e acompanha comigo até o verso 33. Ele diz assim: Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e que não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quanto tempo você acha que dura uma provação? Por quanto tempo você precisa ser testado até ser aprovado? Existe uma média aritmética que possa fazer você entender essa questão, saber dar uma resposta mais precisa? Se eu estou passando por uma tribulação, como saberei quando ela há de terminar? Bom, estas e outras questões sempre, como nuvem, assombram os pensamentos dos servos de Deus. De fato, nós passamos por momentos em nossas vidas que parece que o deserto não há de acabar, que o inverno não passará, que a dor e o desespero tentam alcançar até mesmo os mais fortes na fé. Isso porque nós funcionamos em ciclos em nossa vida. Tudo para nós precisa ter um romantismo impregnado de princípio, meio e fim. Tecemos nossas estruturas como que camadas de uma forma quase que de uma espiral, e nós pretendemos retornar ao ponto inicial, tendo como subido um degrau a mais, avançado um pouco a mais, mas com as mesmas características de antes. Acostumando-nos facilmente com as rotinas, contudo nós não vivemos uma singularidade de lutas. Cada provação que nós passamos em nossa vida tende a exigir mais de nós mesmos, como se fossem fases de um jogo de videogame, em que a fase seguinte sempre é um pouco mais difícil da fase que nós estamos jogando. Encontramos na pessoa de Jesus e na sua divindade o caráter sobre-humano de alguém que veio antes da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, conforme Isaías 9:6 fala. Isto porque antes que a eternidade existisse, ele já existia. Eterno é o que não tem nem princípio e nem fim. Ou seja, nosso entendimento não pode contemplar a dimensão de todas essas coisas. No verso 16 do capítulo que nós lemos, encontramos: um pouco mais e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Onde Jesus compara dois espaços de tempo, os dias em que ainda haveria de estar no mundo, com o período em que seria assunto ao céu até o seu regresso na sua segunda vinda. O interessante é que ele usa a mesma expressão para definir ambos como sendo um pouco. Já viu crianças contarem histórias do passado? Um menino de 5 anos conta histórias de quando ele tinha 4 anos, obedecendo uma proporção de um adulto de 50 anos contando histórias como que se ele tivesse vivido há décadas atrás. Por vezes, lembramos de coisas que achamos que tivessem ocorrido há 3 meses, mas que na verdade já tem 1 ano, 2 ou mais. O Pai da eternidade, o tempo não tem a mesma importância que damos a ele. Para o Pai da eternidade, ele soa de uma forma diferente. Nós queremos horários para que as coisas comecem e para que elas terminem. Impomos nossas lógicas cronométricas a tudo. Alguns até lucram com o tempo, ou seja, vendem aquilo que não lhes pertence, o que é muito grave. Quem serve ao Senhor com inteireza de coração não se preocupa com quando ele irá de voltar,
para que possa ser salvo, mas com quanto vai poder fazer até que ele volte. Isso é importante. Era importante para os discípulos entender como tudo isso funcionava. Eles seriam mortos, perseguidos, banidos por aqueles que acreditavam estar servindo a Deus. Era necessário que Cristo esclarecesse a mente de seus opositores, que explicasse o que eles pensavam estar fazendo, para que os discípulos pudessem entender o perdão e o amor ao próximo. Após compreenderem o que passava realmente, confiaram em Jesus por suas declarações abertas, frutos de uma convivência, de uma intimidade com Cristo. Jesus pregava por parábolas com o sentido próprio de aguçar a curiosidade do ouvinte, que passaria a refletir sobre o seu ensinamento. Uma vez compreendidos, Jesus revela-se como Deus de intimidade e os seus discípulos avançam a um nível mais profundo de relacionamento com Ele, onde as parábolas já não faziam-se mais necessárias. Grande parte das provas são assim. Quando não temos alcançado um nível de intimidade com Deus, Ele nos dirige a nós com parábolas, para que, vendo, não veem, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam, como Mateus 13:13 fala. Essa confusão nos aproxima de Deus, e em nossa busca por conhecer a Deus, Ele se revela a nós através das Escrituras e da nossa vida. Se estamos em provas, estamos no caminho certo. Estranhe se sua vida for tranquila, por uma promessa deixada por Jesus, de que nós teríamos aflições e de que Ele não nos desampararia. Ele nos prometeu não riquezas, não saúde plena, não uma família próspera, mas um relacionamento próximo a Ele. Deus criou você para se relacionar com Ele. E você, o que faz aqui? Como você tem vivido a sua vida em busca de quê? Proponha em seu coração desenvolver um maior relacionamento com Deus e aí você vai entendê-lo cada vez mais e cada vez melhor. Que Deus te abençoe.